E aí, moçada, vamos dar continuidade ao estudo da geometria analítica. E agora sim, tendo a introdução, o resumo teórico do plano cartesiano, podemos começar oficialmente ao estudo da geometria analítica. E aí nós vamos estudar a partir de agora tudo relacionado a um ponto no plano cartesiano. E a primeira coisa a ser estudada é como nós calculamos a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então aqui nós temos dois pontos A e B escritos no plano cartesiano, e estes pontos A e B, nós já vimos, eles são localizados neste plano de acordo com suas coordenadas x e y, tá certo? Então, colocando aqui bem legal para você, ó, o ponto A de coordenadas x de A e y de A, tá aqui, ó, x de A e y de A, e o ponto B de coordenadas x de B e y de B. Tudo bem? E o nosso objetivo é calcular, determinar a distância entre esses pontos A e B. Tá legal? Nós já estudamos isso na pré-história, que a distância entre dois pontos é uma reta. Tá legal? Então, nosso objetivo é calcular a distância entre esses pontos A e B. Então, esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Então, vamos com bastante calma. Vai aparecer uma relação aí muito importante em diversas aplicações aí no nosso estudo, tá legal? Da geometria analítica. Então, vem comigo. Bom, se eu te fizer essa pergunta agora, olha, qual é a distância entre o x de A e o x do B? Qual é a distância entre as abscissas dos pontos A e B? Como é que você calcula essa distância? Bom, vou colocar um exemplo numérico e depois eu vou apagar. Bom, vamos supor que a abscissa do ponto A seja 2 e a abscissa do ponto B vale 7. Bom, qual é a distância entre essas abscissas? O que você me responderia? Bom, do 2 para o 7, você tem uma distância de quanto, galera? De 5, correto? E qual foi a operação matemática que você fez para chegar no 5? Você pegou o 7, que é a maior abscissa, e subtraiu do 2, que é a menor abscissa. Sim ou não? Então aqui você já tem a primeira coisa importante a escrever. Como é que você calcula uma distância horizontal? É você pegar a abscissa maior e subtrair da abscissa menor. E perceba que este segmento nós podemos transportar para cá. Tudo bem? Então este segmento que aqui está, nós dizemos que ele tem um valor xb menos xa. Perfeito? É sempre assim, Anderson? Sempre assim. Maior abscissa subtraído da menor abscissa. Perfeito? O mesmo nós podemos fazer aqui, ó. Qual é a distância entre as ordenadas dos pontos A e B? Bom, Anderson, seguindo, né, um raciocínio análogo, você vai pegar a maior ordenada e subtrair da menor ordenada. E aí você vai obter este segmento que eu estou fazendo aqui para você, tudo bem? Este segmento que é dado por y do B menos y do A. Tá legal? No plano cartesiano, todas essas projeções elas são perpendiculares e você percebe que foi criado um triângulo retângulo. Tá olhando para esse triângulo retângulo? Vou chamar este vértice do triângulo retângulo de C, correto? E aí eu vou escrever aqui para você como é que nós calculamos essas distâncias, tudo bem? Então, ó, distância do ponto A
até o ponto C, galera, é só você pegar o x do B, perceba que a abscissa do ponto C é o x de B, percebeu isso? Menos a abscissa do ponto A, que é x de A. Então isso daqui, galera, é x de B menos x de A. Mas de forma geral, se eu quero a distância do ponto A até o ponto C, para ficar claro para você de forma matemática adequada, isso é o módulo de x de A menos x do C. Mas Anderson, por que entrou o módulo aí? Bom, galera, simples fato de distância não admitir valor negativo. E se a distância entre dois pontos, ou qualquer distância, não admite valor negativo, então por esse motivo nós colocamos entre módulo. Perceba que ao colocar essa diferença entre módulos, tanto faz a ordem destes elementos. Tá legal? Porque nós vamos tirar o módulo. Tá certo? Então, matematicamente, é adequado você escrever desta maneira. Tá legal? É claro que aqui, olha, a abscissa do ponto C é B, mas aqui eu estou escrevendo de forma genérica. E a distância do B até o C, Anderson, que é uma distância vertical. Então, essa distância é a mesma ideia, é o módulo, tudo bem, de x de B menos x de C. Tá legal? Mas na prática mesmo, nós usamos essa ideia, ó, maior abscissa menos menor abscissa, maior ordenada menos maior ordenada. Isso aqui é matematicamente o correto de se apresentar. E essa distância, Anderson, que é o que eu quero? Então, olhando para o triângulo retângulo ABC, você percebe que basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Bom, você aplicando o teorema de Pitágoras nesta configuração, você obtém a distância entre os pontos A e B. Então, a distância entre os pontos A e B, perceba que essa distância é a hipotenusa deste triângulo retângulo. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é dado por xb menos xa ao quadrado e o outro cateto é dada pela subtração de yb menos ya ao quadrado. E este ao quadrado ele passa para o outro lado como? Como raiz. E aqui então nós temos a fórmula, a primeira fórmula da nossa geometria analítica, que nos possibilita descobrir a distância entre dois pontos quaisquer do plano cartesiano. Tudo bem? Então está aqui. E esta fórmula ela possui aí várias aplicações, galera, que no futuro muito próximo nós vamos fazer. Então, primeira fórmula da geometria analítica, a distância entre pontos. Perceba que ao nós usarmos esta fórmula da distância, a ordem dos elementos dentro desses parênteses pouco importa, pelo simples fato de ambos os parênteses estarem elevados ao quadrado. E não importa o resultado desta subtração. Independente do resultado ser positivo ou negativo, qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado, nós temos como resposta um número positivo. Tá legal? Então tá aqui toda a demonstração do que você precisa sobre distância entre dois pontos. Perfeito, galera? No próximo vídeo, vamos estudar mais fórmulas importantes a respeito do ponto.